Existem lugares que não vivem apenas nos mapas, vivem nas lembranças, nas histórias contadas entre gerações e nos vestígios deixados pelo tempo. Palmas, no sudoeste do Paraná, é um desses lugares. Antes de ser cidade, foi caminho. Antes de ter ruas e construções, foi campo, horizonte e encontro de diferentes povos que ajudaram a construir sua identidade. Cada família, cada casa, cada acontecimento deixou marcas que hoje compõem a memória coletiva desse lugar. A memória é como um fio invisível que une passado e presente. Ela preserva vozes, costumes, tradições e histórias que poderiam se perder com o passar dos anos. Ao recordar, não estamos apenas olhando para trás, estamos compreendendo quem somos e como chegamos até aqui. Entre essas lembranças, existem algumas que brilham de maneira especial. São memórias de encontros, de expectativas compartilhadas e de histórias que ganhavam vida diante de uma tela iluminada. Em uma época em que o cinema era mais do que entretenimento, os antigos cinemas de rua faziam parte do cotidiano, dos sonhos e da convivência da comunidade palmense. Nesse documentário, convidamos você a revisitar essas memórias, percorrer as ruas onde elas aconteceram e reencontrar, por meio das lembranças de quem viveu esse tempo, um capítulo importante da história de Palmas. Porque, enquanto houver quem conte essas histórias, a luz dessas antigas telas jamais se apagarão. Palmas, Paraná. Muito antes das telas digitais, a cidade aprendeu a sonhar diante da luz do projetor. Tudo teve início com as primeiras exibições de cinema mudo ao ar livre. Em seguida, vieram as sessões do Cine Teatro Éden, inaugurado em 1929. Décadas mais tarde, a população conheceu o Cine Alvorada, em 1960. Cada um desses espaços marcou uma época, reuniu pessoas e deixou histórias que atravessaram o tempo. E é por meio dessas memórias que essa história começa a ser contada. Sou neto do Vicente Saporiti, Alceu Saporiti Alves. O primeiro italiano que veio morar em Palmas foi o Vicente. Em 1875, nascia na Itália, na cidade de Calábria, Vicente Saporiti. Anos mais tarde, ao escolher Palmas para construir sua vida, ajudou a transformar a cidade. Implantou a luz elétrica quando ainda se utilizava a iluminação a carbureto. Fundou o Hotel-Restaurante Saporiti. Organizou a primeira banda de música. Trouxe o primeiro piano, os primeiros automóveis e a primeira motocicleta da região. Criou uma fábrica de refrigerantes, uma torrefação de café, uma tipografia e o Jornal Palmense. Também fundou o Cine Teatro Éden e realizava sessões gratuitas de cinema ao ar livre, tornando a cultura parte do cotidiano da comunidade. Por sua dedicação e espírito pioneiro, Vicente Saporiti tornou-se um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de Palmas e uma das figuras mais marcantes de sua história. Eles eram os filhos solteiros, né? O Vicente casou-se em Palmas, com a dona Aurora Bales, né? A primeira luz que teve em Palmas foi com a locomotiva que ele trouxe. Depois ele montou uma gráfica também em Palmas. Ele produziu o jornal, né? O jornal em Palmas. Daí ele tinha o teatro na praça, né? Era na praça. Era lá onde é a Camine agora? É, agora não tem mais nada daquilo que tinha na época, não existe mais nada. Palmas não preservou nada, né? Eles tinham que deixar aquilo que era antigo e bem feito, como é conhecido em outras partes do mundo inteiro. Se vocês pegarem um livro lá da Espanha, lá da Ásia, lá do Japão, de tudo, não tiram uma coisa antiga. Coisa com mais de 100, 200 anos ali, e eles não tiram. Por que no Brasil começam a tirar? Entre as vozes que ajudaram a preservar a história de Palmas está a professora e historiadora Heloína Ribas Rodrigues. Educadora, pesquisadora e pioneira no ensino superior da região, foi a primeira mulher a lecionar em uma faculdade em Palmas.
Ao longo de sua trajetória, dedicou-se também a registrar a história e a memória do município, deixando importantes contribuições para as futuras gerações. No capítulo que veremos a seguir, descrito por ela, estão registradas algumas das lembranças sobre os antigos cinemas de Palmas. A Heloína Ribas Rodrigues. Heloína? Ribas e Rodrigues, que é o meu marido. E a senhora tem 91? Sim, já fiz 91 em julho, passo 92. Graças a Deus que eu estou ficando velhinho. Pois é. E esse aqui, que vocês perguntam, é onde nós tinha o nosso coisa aqui atrás, para assistir, ó. Era aqui atrás. Aqui o clube aqui da praça, lá, que é bem na parte de cá da praça. Nessa rua que desce aqui, que fica bem no meio da praça lá. Aqui era dança, e lá para trás onde faziam o cinema? O cinema era para dançar também. Tinha a dança lá, que era bem grande. Ou assistia o cinema lá, que era bem no meio lá. O Cine Teatro, que era cinema mudo. Aí até a mãe dele fazia o fundo musical, né, dos filmes, ele era pianista, né? No livro da biblioteca estava que é 1929 a abertura do cinema, mas não tem o fechamento dele. Não sei quando foi fechado. Não fechou, porque depois eles venderam para quem tinha o cinema antigo era o seu Heroldinho. Foi vendido para o Cine Alvorada. Daí eles fizeram lá onde é a Benoide hoje. A seguir, as palavras que conduzem este relato pertencem a Miguel Donato Vasconcelos, de 82 anos, filho do dono do cinema Cine Alvorada, que é um dos entrevistados desse documentário. Em virtude do formato da produção, suas respostas são apresentadas em narração, interpretadas pela voz de Luiz Ney Tódero. O Cine Alvorada foi inaugurado no início dos anos 1960. Meu pai, João Evangelista Vasconcelos, foi quem assumiu o cinema nessa época. E eu tenho uma foto que me emociona até hoje com data de 30 de julho de 1960, que marca bem essa história. Trabalhei por lá por muitos anos, lado a lado com meu pai. Eu ficava na bilheteria. E sabe o que era mais bonito disso? Cada pessoa que entrava no cinema passava por mim. Eu via todo mundo. Os conhecidos, amigos, as famílias. Fiz amizades que levo para a vida inteira, ali naquela portinha. Era uma alegria só. Os filmes principais passavam nos sábados e domingos, mas o grande movimento mesmo era domingo à noite. Aquela tradição, sabe? A cidade inteira se preparava para ir ao cinema. Também tinha sessão à tarde, a famosa matinê. E não era fácil manter tudo funcionando. Naquela época, a rede de energia de Palmas era muito precária e as quedas de luz eram constantes. Meu pai precisou comprar um gerador a diesel para que os filmes não fossem interrompidos no meio. Não podia ter apagão durante o filme, o público não perdoava. Além dos filmes, o espaço do cinema também era utilizado para outros eventos importantes, como teatro, shows e formaturas. E como o público reagia aos filmes? O público vibrava de verdade. Faziam a maior festa, principalmente quando chegava um filme recém-lançado. Era uma alegria contagiante. O cinema era muito mais que um lugar para ver filme. Ali nasceram amizades, namoros e até casamentos. E qual foi a experiência mais marcante, sim, para vocês? Para mim? Foi quando o amigo do meu namorado, né, disse assim para mim: eu tenho um amigo que quer falar com você, quer sentar do teu lado. Eu toda sonhando, pode vir. E sentou aquela coisa mais linda que eu olhei, aquele teu primo, filho de vocês. E daí chegou aquele
coisas do meu lado, assim, né? E ficou para sempre. Ficou. Até nós moramos 9 anos, calcule. 9 anos. 9 anos. E daí fiquei casada só 7, daí partiu. E daí até hoje eu tô aqui. Já tenho 80 anos. E tem algum filme da época que vocês gostavam mais de assistir? Teve um que eu nunca esqueci, porque foi o primeiro filme que eu assisti junto com o Nelson, que era o Doutor Givago. Que até hoje é um filme lindo, foi o primeiro filme que eu assisti. E na época foi sucesso, né? Tarde da noite. Mas o filme foi comprido. Eu nunca me esqueço de sair pra fora daquele escuridão. Quem você falou? Quem nos ensina os pobres. Ah, filme é. Me humilha, pois sou responsável pela humanidade. Por isso, jamais perguntem por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Espanha, 1937. Mas o primeiro filme para assistir com o Antônio, um horror. Vixe, Maria. Capaz? O nome do filme é Satânico Doutor No. Vixe, Maria. Eu também estava com o namorado, primeira vez no cinema, pro lado de cá, e você com o Antônio pro lado de lá. Viu? Eu tive mais sorte, assisti um filme lindo, maravilhoso. Oh, meu Já, a música maravilhosa, quem tiver a oportunidade pode assistir. Nossa, quando começou. Tem o tema de Lara, é Eu assisti maravilhoso. também o tema dele. E o cinema era um ponto de encontro da cidade, então. Era. Não tinha cinema naquela época. Era o acontecimento da semana. Era- Eu ficava esperando o final A de gente semana para ir no ficava- cinema. Nossa, era a melhor coisa que tinha, ir no cinema. Podia chover, tá em pedra, mas tinha que ir no cinema. Era muito bom. Eu acho que era uma época que Nossa, você eu teve lembro. a sorte de viver essa época. É verdade. E não era só a tela que fazia a magia, eram as pessoas que trabalhavam ali. Tinha o seu Eurides, nosso porteiro, que recebia todo mundo na porta com um sorriso, o pipoqueiro, o senhor Antônio. Tinha também o senhor Olinto e o senhor Pedro, que eram encarregados da projeção dos filmes, e o baleiro, que era administrado pela minha mãe, a dona Esmeralda. O cinema era o coração da cidade, e cada um tinha ali seu papel para fazer aquele coração bater. O cinema deixou de existir na década de 1980, com a chegada do videocassete. O público foi diminuindo aos poucos até que chegou um ponto que as sessões ficaram praticamente vazias. Meu pai, já com idade avançada, decidiu alugar o cinema. Uma empresa alugou, mas funcionou por pouco mais de um ano e depois encerrou de vez. Foi um final triste, confesso. Dá um aperto no coração lembrar. E onde estão os antigos equipamentos do cinema? Os equipamentos de projeção eram de primeira linha. Muita empresa teve interesse, mas meu pai acabou vendendo para uma empresa de São Paulo. O nome exato não me lembro mais. Teria algum relato ou uma lembrança especial que o senhor gostaria de relatar? Vou contar uma história, uma lembrança engraçada que marcou minha vida no cinema. Foi na estreia do filme O Tubarão. O cinema estava lotado. Era daqueles filmes que todo mundo queria ver. E eu, que já conhecia o filme de tanto acompanhar as sessões, tive uma ideia. Subia até a sala de projeção e ficava esperando. Nos momentos em que eu já sabia que o tubarão ia aparecer de repente, aquele ataque que fazia todo mundo pular da cadeira, eu aumentava o volume do som bem na hora. E aquilo criava uma sensação de susto muito maior. O público gritava junto, e eu lá em cima, na sala de projeção, me divertindo. Mas o que ficou gravado em mim para sempre era ver o filme cheio. Fila na bilheteria, gente animada na calçada, lá dentro as cadeiras todas ocupadas, aquele burburinho gostoso antes das luzes se apagarem. E quando o projetor ligava, vinha um silêncio mágico, só quebrado por risadas ou suspiros. No final todo mundo saía junto, comentando, rindo, sorrindo, e eu vi os casais de mãos dadas, grupos de amigos, marcando o próximo domingo. E eu ali, vendo aquilo tudo acontecer.
Era mais que um cinema, era a alma da cidade se encontrando. E sabe o que é mais bonito? Como alguém escreveu nos comentários da foto postada no Facebook. Éramos felizes e não sabíamos. Pois é, eu sei hoje, e é por isso que essas memórias precisam ser contadas. Trazia um cinema, um filme logo, novo, né? Então eles subiam um rapaz soltando foguete, tudo anunciando que à noite ia ter o cinema. Daí todo mundo ia para a praça. Esta história só pôde ser contada graças à memória de quem a viveu. Passeamos sob o céu de Palmas em 1929, quando inaugurou o Cine Teatro Éden Palmense. E logo após, conhecemos o Cine Alvorada, que iluminou a cidade a partir da década de 1960. Nossa última sessão chegou ao fim, e hoje restam as memórias de histórias que continuam em cartaz. A todos que compartilharam suas lembranças e ajudaram a manter esta memória viva, nosso sincero agradecimento.